ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja esta promessa de Jesus. Ser fiel até a morte, ou seja, até o fim da jornada. E dar-te-ei a coroa da vida. Maravilhoso isso. É apenas uma frase, é apenas uma promessa, mas na verdade estas palavras trazem uma profundidade enorme. E nós podemos mergulhar nessa frase, nessa promessa, para entendermos coisas preciosíssimas para a nossa vida. Nós que não queremos vagar por essa terra como bestas, como animais irracionais, nós que queremos refletir, que temos o direito de pensar e de tomar decisões. Esta promessa fala de uma jornada. Ela fala de uma caminhada. Essa caminhada, ela tem um princípio. E ela tem um meio. E ela terá um fim. E Jesus, falando dessa jornada, desta caminhada, ele reconhece o fato de que nessa trajetória muitas coisas diferentes irão acontecer. Que nós não iremos viver nessa jornada, nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, nós não iremos viver de mesmices. Ou seja, um dia não será igual ao outro. Os acontecimentos do mês passado não serão iguais a deste mês e no ano que vem. As coisas estão sempre se alterando ao nosso redor, nas nossas finanças, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho. Como iremos nos comportar com estas divergências, com estas mutações e transformações ao nosso redor? Sim, porque seria simplório pegarmos a Bíblia Sagrada e escolhermos algumas promessas associadas a algumas atitudes nossas e vivermos de bênçãos e de prosperidades e livres de todo o mal, alegres e felizes até o fim da jornada. Se Jesus fala sobre uma fidelidade, e ele traz um conselho para mim e para você que me ouve agora em algum lugar, ele diz: cuidado, seja fiel até o fim do caminho. Não adiantará para você, não adiantará para mim sermos fiéis apenas quando tudo vai bem, apenas quando as circunstâncias
circunstâncias a nosso redor nos são favoráveis. Apenas quando economicamente tudo está bem e próspero, quando em nossa saúde tudo está em perfeito estado e estamos gozando de plena saúde, apenas quando em nosso lar e em meio à nossa família tudo vai bem, não há conflitos, não há problemas, não há dilemas, não há situações a serem resolvidas, todo mundo está sorrindo e todo mundo está feliz. Não adianta você manter-se fiel apenas durante estes episódios, que são bons, que são agradáveis e que são desejáveis. Quem não quer? Porém, nós não podemos ser infantis. Aliás, a Bíblia Sagrada, ela nos recomenda claramente que nós devemos deixar de lado as coisas de menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, agora eu sou um homem amadurecido e eu faço as coisas provenientes da minha maturidade, do meu equilíbrio, da minha razão, das experiências adquiridas no transcorrer da minha vida, senão não adiantaria nada e eu não teria aprendido coisa alguma se eu ainda fizesse coisas de menino. Em nossa caminhada cristã, somos exatamente assim. Nós somos exortados a crescer, a conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor, a alcançarmos a estatura do varão perfeito e termos a mente de Cristo. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque eu conheço a vida. Porque eu sei que existem muitas pessoas que atravessam momentos de questionamento. E não apenas elas próprias estão se auto-questionando, mas elas são questionadas pelas pessoas ao seu redor. Aonde está o teu Deus? Aonde está o meu Deus? Sabe, e este questionamento, ele não é ruim. Ele faz parte de nossas fraquezas. Quantas vezes eu mesmo questionei em lágrimas, chorei e clamei e pedi a Deus que Ele se mostrasse, que Ele se fizesse presente, porque eu não poderia aceitar aquela situação em minha vida quando eu estava sendo fiel, quando eu estava servindo a Ele com integridade e pureza do meu coração. Eu não poderia aceitar aquelas circunstâncias avassaladoras. E quantas vezes você também passa por isso? Porque eu não estou mencionando os problemas que nós enfrentamos na vida por causa de nossos erros. Porque isso é evidente. Nós não precisamos questionar a Deus. Quando nós estamos agindo errado, quando nós somos infiéis a Deus em nossa vida, em nossas ofertas e em nossos dízimos, e nós trapaceamos a Deus em nossa conduta e não vivemos realmente, sabemos que não vivemos realmente aquilo que Ele deseja e não vivemos o padrão de um caráter cristão, e isso está explícito na Bíblia, e nós sabemos que isso é verdade, por mais que tenhamos o desejo de esconder de nós próprios, mas lá no fundo sabemos. Então padecemos problemas e o diabo, ele tem legalidade para entrar em nossa vida
na área financeira, na área sentimental, na família, e ele tripudia, e ele deita, e ele rola, e ele faz o que ele quer, porque brechas foram abertas. Então você não tem o que questionar, porque lá no fundo você sabe que você abriu brechas, porque lá no fundo você sabe que você está vivendo em pecado, você não tem nada que questionar. A resposta é evidente: tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós. Ou seja, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, vocês não são fiéis, vocês não me honram, não é? Vocês me chamam de Senhor, mas não me dão a honra de um pai e não tenho o temor de um Senhor, apenas me chamam de pai e de Senhor. Então, diante dessas coisas, você só tem uma saída, que é se arrepender, é pedir perdão e aguardar uma mudança na tua história. Agora, quando você está sendo fiel, quando você, em todos os aspectos da sua vida, está procurando fazer o melhor, com todas as tuas forças, você está investindo na obra de Deus, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está buscando a Deus com sinceridade, você está evangelizando, você está contribuindo para a obra missionária, você está tendo uma visão de eterno, uma visão de reino dos céus, você está juntando um tesouro lá. Você não está apegado às coisas deste mundo. E quando você está agindo assim, quantas vezes eu tenho visto isso em minha vida e na vida de muitas outras pessoas que às vezes conversam comigo e dizem: missionário, como pode isso? Por que isto está acontecendo? Eu não tenho uma resposta, porque se eu estivesse em pecado, se eu estivesse errado, se eu estivesse cometendo alguma... mas não estou. Deus é todo poderoso e nós sabemos que o diabo nada poderá fazer em minha vida se não for da permissão dele. Por quê? Deus está permitindo esta situação? Por que Deus está permitindo esta circunstância nos meus negócios, no meu emprego, na minha empresa, na minha família? Essa é sem dúvida uma questão. Porque, segundo a nossa lógica, isso é inexplicável. Por isso traz sofrimento. Segundo a nossa lógica, deveríamos viver em plena bênção. Bênção sobre bênção em todos os aspectos de nossa vida. Porque nós não conseguimos associar estas tribulações e esses problemas financeiros e os problemas na empresa, ou no emprego, ou na família. Nós não conseguimos associar isso de forma alguma com bênção de Deus. E talvez, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, seja a hora de nós questionarmos, afinal de contas, o que é ser abençoado por Deus? Qual o padrão que pode identificar um indivíduo, que pode identificar, que pode apontar para um homem, apontar para uma mulher, para um jovem, para um velho, que pode apontar para uma pessoa e dizer: esta pessoa é abençoada? Eu vejo Deus na vida desta pessoa. Qual o padrão? Que tipo de elemento nós teríamos
como identificador da bênção de Deus sobre a vida desta pessoa. Seria a riqueza, a fortuna, a falta completa de problemas financeiros ou de situações ruins na família e no lar, ou em qualquer outro lugar. Seria isso. Por que é que Jesus disse ser fiel até a morte? Parece que ele está antevendo situações adversas na vida de quem a ele é fiel. Porque ele está falando aos seus discípulos, ele não está falando a um bando de cachaceiro, ele não está fazendo um discurso para as prostitutas de Jerusalém, ele não está requerendo fidelidade a quem não tem aliança com ele está requerendo fidelidade daqueles que são seus discípulos, daqueles que entregaram a ele com sinceridade suas vidas, daqueles que nasceram de novo. E ele está avisando a estas pessoas sobre uma jornada e sobre uma caminhada, e ele está dizendo que as coisas não vão seguir o mesmo padrão, e que elas devem se preparar para as situações adversas que elas irão enfrentar. Sabe, uma vez, eu quero falar isso agora com você, Deus me deu uma palavra quando nós estávamos em frente às muralhas da velha Jerusalém, no jardim do Getsemane. E foi ali que sucedeu um fato de extrema importância. Quando Judas veio com os soldados do Sinédrio para mostrar quem era Jesus, e Jesus ser então preso por eles e levado a Caifás para ser julgado, e você conhece a história, para que ali ele fosse condenado e morto, humilhado numa cruz. Ora, preste atenção. Quando aqueles homens vieram, Jesus disse: a quem vocês buscam? A Jesus. E ele disse: sou eu. E eles colocaram as mãos em Jesus e o prenderam. E Jesus disse assim: eu sempre estive entre vós, pregando com toda a liberdade, vocês sempre me odiaram e nunca puderam me colocar as mãos. Agora, porém, é o momento das trevas e a hora do poder da escuridão. Quando ele foi levado para Pôncio Pilatos, aquele homem disse: tu és o rei dos judeus? E Jesus nada respondeu. Ele disse: me responda, eu estou lhe perguntando se você se considera rei dos judeus, porque há uma acusação formal aqui contra ti, que você está alegando ser rei. Você não sabe que eu tenho poder sobre a tua vida para te mandar matar, ou para te mandar soltar e você sair livre daqui? Você me responda. Me responda, porque eu tenho autoridade sobre a tua vida para te livrar e para te matar. Jesus disse: nenhuma autoridade você tem sobre mim que não tenha sido dada pelo meu Pai. Tudo está sob o controle do meu Pai. Você não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida. O que vai acontecer aqui por teu intermédio
vai acontecer pela autoridade, pelo desejo do meu Pai. É a Ele que eu estou me submetendo e passando por esta situação, reconhecendo que esse momento não é agradável, é terrível, é o momento das trevas, é o momento do poder da escuridão. Mas esse momento vai passar, ele não se eterniza, ele não permanece para sempre. E é isso que nós temos que entender, eu e você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo agora em algum lugar, atravessando situações difíceis, e você é uma pessoa fiel a Deus, e você tem questionado, e as pessoas ao seu redor têm perguntado: onde está o teu Deus? A resposta que você deve dar a si próprio e aos demais é que Ele está no mesmo lugar, assentado no alto e sublime trono. Ele está lá, no mesmo lugar onde Ele estava quando viu o seu próprio filho, seu único filho, morrer numa cruz, humilhado, e levar sobre o seu corpo as nossas maldições, as nossas iniquidades, todas as massas. Davi, certa vez, escrevendo um dos seus salmos mais famosos, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Para uma mesa na presença dos meus inimigos, e a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Mas, depois de escrever tantas coisas maravilhosas de nossa convivência com este Deus Todo-Poderoso, que é nosso pastor, que nos conduz a verdes pastos, águas tranquilas, que unge nossa cabeça, que nos faz sentar em uma mesa e desfrutarmos do melhor, e ver os nossos inimigos envergonhados. Davi continua o seu raciocínio, a sua frase, a sua canção, o seu salmo, e ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Veja que mudança repentina. Ele está falando de coisas maravilhosas, sublimes, e de repente ele fala sobre um vale escuro, um vale apertado, um vale perigoso, cheio de lobos. E ele é apenas uma ovelha, e ele diz: ainda que eu passe por esse vale horroroso, que alguma circunstância da minha vida me leve a isso, eu sei que isso pode acontecer. Tu não deixarás de ser o meu pastor, tu não deixarás de estar comigo, eu te reconheço em todos os meus caminhos. Sabe, foi isso, meu irmão e minha irmã, que o apóstolo Paulo teve que aprender, e é isso que eu e você precisamos aprender em nossa vida. Nós precisamos entender que a conexão maior entre nós e o nosso Deus, o que evidencia que Ele é em nossa vida, não é nenhum fator externo. Não. Porque enriquecer um homem até o diabo pode fazer, e você sabe que tem muita gente rica porque foi enriquecida por Satanás,
por fazer um pacto e entregar a alma ao capeta. Você sabe disso. Tem gente que se tornou famosa porque entregou a alma ao diabo. Você sabe disso. Não são essas coisas que evidenciam, que legitimam, que batem o carimbo e dizem: Deus está com essa pessoa. Não são fatos externos. Porque os fatos externos na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eles estão em constantes mutações. Por quê, missionário? Porque tudo não segue da mesma forma. Seria tão bom, seria como um parque de diversões. Por quê? Porque Deus é nosso Pai. E porque Deus está moldando o nosso caráter. Porque Deus permite essas circunstâncias para nos provar, para nos dar experiências. Por isso Jesus disse: ser fiel até a morte, até o fim, não é até a metade do caminho. Não é apenas enquanto as coisas estão boas. Por isso Jesus disse para Pedro, logo após trazer a ele uma revelação, ele disse: Pedro, Satanás te requereu para peneirar como trigo. Olha só. O sujeito largou a casa dele, largou os barcos, largou as redes, largou a sua pesca, enfrentou problema com a família porque saiu por aí atrás do Messias. Não é verdade? Estava aprendendo tanta coisa maravilhosa, aplicado, sempre perto de Jesus, expulsando o demônio, aprendendo a curar enfermo, a exercer a sua fé, meditando nas parábolas, e agora vem o diabo e vai diante de Deus e pede para peneirar Pedro como trigo. Isso é um absurdo. Isso não tem cabimento. Que ele vai cracoar na esquina, mas e não se gara essa luz de sei por. Acredito que Jesus já deve ter graças a Deus que serão absurdos. Já diria para ele coisa dessa, porque afinal de contas, a ele eu tenho lá todas as coisas para te guiar, isso não tem cabimento. E Jesus disse a ele: Pedro, eu roguei por ti. Não é para ele te livrar dessa, eu roguei por ti, porque ele já permitiu, se prepare. Eu roguei por ti, é para que a tua fé não desfaleça. E depois que tudo isso passar, quando você erguer a cabeça, fortaleça teus irmãos. Veja que coisa maravilhosa. Talvez aí você encontre a razão e o objetivo destas tribulações, desses problemas, dessas peneiras do diabo. Quantas coisas caíram nas malhas dessa peneira, menos a fé. E quando a fé não despenca nas malhas desta peneira do diabo, você ergue a sua cabeça, você levanta e sacode a poeira dessa história que sucedeu em vida. E se fortaleceu sendo porque manteve firme. O Paulo começou, você vê classe de um pinho que não vai tempo para esse e próprio mensageiro de Satanás a lhe esbofetear. É um mensageiro de Satanás a lhe esbofetear. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. E você deve conhecer, pelo menos em parte ou de forma superficial, a história desse apóstolo que dedicou a sua vida a pregar o evangelho em todo o mundo conhecido de então. E deu a ele: não, a minha graça te basta, porque o meu poder soa na tua fraqueza. E então Paulo disse que ele não mais iria raciocinar dias atrás.
ele não mais iria associar a bênção de Deus e a presença de Deus apenas quando ele estivesse caminhando livre de contendas, livre de pedradas, livre de prisões, livre de circunstâncias contrárias, e dizendo que o diabo estava lhe chicoteando e lhe trazendo sofrimento, e ele não conseguia ver de forma alguma a presença de Deus nessas circunstâncias, porque isso lhe enfraquecia, lhe abatia, lhe angustiava. Mas quando Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder está se aperfeiçoando em tua vida, nestas situações, você não tem noção, você não tem ideia. Teus pensamentos são rasteiros, os meus são elevados. Você não consegue entender o eterno. Você não consegue o que será produzido através da tua vida eternamente. Milhares de pessoas, através de tuas experiências e da palavra que eu ministrarei em tua boca, milhares serão salvos, a igreja será doutrinada. E então Paulo, ele disse: eu agora entendi que eu não posso associar estas coisas que são boas como a única forma de detectarmos a presença de Deus em nossa vida. Até as coisas ruins. Eu hoje compreendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito. Todas elas. Todas elas, todas as circunstâncias, e em todas elas, nós devemos ver a presença de Deus e saber que Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos confortam e nos consolam, e no final de toda essa história, nós habitaremos na casa de Deus, meu irmão, pelos séculos dos séculos dos séculos. Aquele que der um copo de água fresca a um dos meus profetas, este tal receberá um galardão de profeta. Ajude-nos nesta obra de fé, que tem abençoado a vida de milhares. Ore por nós, contribua e participe deste ministério, que tem levado este evangelho sem distorções ou mutilações a todos, por intermédios de emissoras de rádio e da internet. Ofertar não pode ser um ato destituído de inteligência e raciocínio. A motivação tem de ser correta. A Bíblia Sagrada diz que Deus ama quem dá com alegria. Portanto, a motivação deve ser honrar a Deus, de alguma forma, contribuir para o engrandecimento do reino do Senhor, para que sua vontade seja feita na terra, para que milhares sejam alcançados pela verdade. A motivação nunca pode ser a ganância, ou o constrangimento, ou a necessidade, mas sempre a alegria de participar de um mover do Espírito Santo para a salvação e libertação de pessoas que precisam conhecer a verdade. Lembre-se, Jesus disse: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Anote agora o número das contas, através das quais você poderá fazer chegar a nossas mãos tua oferta de fé, para nos ajudar nesse ministério. Bradesco, agência 2153, conta corrente 6123, dígito 9. Bradesco, agência 2153, conta corrente 6123, dígito 9. BRB, agência 053, conta corrente 004981, dígito 3. BRB, agência 053, conta corrente 004981, dígito 3.
Caixa Econômica Federal ou lotéricas. Agência 0008. Operação 01. Conta corrente 028130 dígito 3. Caixa Econômica Federal ou lotéricas. Agência 0008. Operação 01. Conta corrente 028130 dígito 3. Muito obrigado pela credibilidade demonstrada em nosso ministério. Missionário Teovan Lima.